Começa agora. Programa Mais Catalão. Informativo, dinâmico, positivo, alegre, diferente, inspirador, musical, útil. Programa Mais Catalão. A partir de agora, na Nova Liberdade. E com transmissão ao vivo nas redes sociais. Olá, boa tarde. Agora meio-dia, 30 minutos. Estamos chegando com o programa Mais Catalão. Eu sou o Leandro Fernandes. E eu sou o Fabrício Obali. Nesta sexta-feira, dia 24 de abril, nós chegamos, claro, Leandro, com muita alegria, disposição e saúde, graças a Deus, para mais uma edição desse nosso programa, né? E já lembrando aqui e agradecendo aos nossos patrocinadores, aqueles que acreditam no nosso trabalho: Colégio Verates, J. Ribeiro Imóveis, aplicativo Carona e churrascaria Espetos na Brasa. E a turma pode participar, né, Leandro? Pelo WhatsApp, é isso mesmo. O WhatsApp da Nova Liberdade FM já está liberado para você. Você pode mandar mensagem, pedir abraço, enviar as suas dúvidas. Então participe. O número é o 996551027. Repetindo, 996551027, Leandro. É isso aí. A gente lembra que nós estamos ao vivo pelo 102,7 da Nova Liberdade FM e também já estamos ao vivo nas redes sociais. Você pode acompanhar o nosso programa, você pode ouvir e assistir ao nosso programa pelas redes sociais. Nós estamos ao vivo no Facebook, na nossa página, Programa Mais Catalão, e nós também já estamos ao vivo no Instagram. É só você procurar a gente lá, @Programa Mais Catalão. Fabrini, hoje tem muita coisa bacana. Nós vamos conversar no nosso quadro jurídico com o presidente da OAB Subseção Catalão, Tadeu Aguiar. Nós vamos falar sobre psicologia com a Mariana Moraes e hoje também tem música, né? Claro, sexta-feira já para entrar no clima, né? E para descontrair e esquecer um pouco desse problema aí, dessa pandemia. Todas as sextas-feiras a gente tem aqui música e hoje nós recebemos Vitor e André, essa dupla catalana que veio animar o nosso programa, a nossa tarde e já chegar no fim de semana com tudo, né, Leandro? Já então, música ao vivo aqui no Programa Mais Catalão, tem as notícias do dia, a previsão do tempo. O Programa Mais Catalão está só começando. Você está ouvindo Programa Mais Catalão. Vamos então, Fabrício, iniciar o Programa Mais Catalão como nós temos feito nos últimos dias, nas últimas semanas, atualizando para você aí de casa sobre os casos da Covid-19 aqui em Catalão, na nossa região, no Brasil, em Goiás, no mundo. E a gente abre com os dados mundiais dessa doença, Fabrício, que infelizmente não param de subir os casos, a quantidade de casos vem subindo de forma muito acelerada. Nós já temos cerca de 2.750.000 infectados no mundo todo, com 192 mortes pela Covid-19 no mundo, portanto, está se aproximando aí de 200 mortes, né? Praticamente duas cidades de Catalão inteiras já como vítimas aí da Covid-19. A gente lembra que os Estados Unidos continua no topo desse ranking, com praticamente 900 mil casos registrados. E a gente lembra que ontem saiu um estudo de uma universidade americana mostrando que a quantidade de casos nos Estados Unidos pode ser muito maior. Só no estado de Nova York há uma suspeita de que só no estado de Nova York sejam mais de 2 milhões de casos que tenham sido registrados lá nos Estados Unidos, mas o número oficial é de praticamente 900 mil casos no país todo, o que mostra a questão da subnotificação, né? A questão de casos que vêm ocorrendo e que não são registrados. E isso acontece em várias partes do mundo, no país mais poderoso do mundo, nos Estados Unidos, e isso acontece também aqui no Brasil. E por falar em Brasil, Fabrício, ontem foi um dia muito preocupante, realmente um dia muito triste no que diz respeito ao combate à Covid-19. Nós tivemos dois recordes assim muito negativos. Foram registrados 3.735 casos, ou seja, se aproximando aí de 4.000 casos registrados em apenas 24 horas. E se não bastasse esse número, nós chegamos a um número impressionante de 407 mortes no Brasil em apenas 24 horas. Fazendo uma conta rápida, Fabrício, só para a gente ter uma ideia,
407 mortes no Brasil em 24 horas, é como se a cada 3 minutos e meio morresse um brasileiro em função da Covid-19. Isso significa que desde que nós começamos o programa, Fabrinho, já morreram 3 pessoas. Desde o início do nosso programa, já morreram 3 pessoas no Brasil com a Covid-19, o que mostra a seriedade dessa doença, a seriedade do problema que nós estamos enfrentando. E aqui em Goiás, os casos continuam subindo também, tivemos mais de 20 casos registrados em 24 horas, já são mais de 450 casos em Goiás, 2 novas mortes em Goiás, chegamos já a 23 mortes registradas em Goiás. E aqui em Catalão, Fabrinho? Bom, aqui em Catalão nós continuamos, felizmente, né, com apenas um caso confirmado daquele paciente que veio da Europa, né, ele já teve o diagnóstico de cura também. 52 casos já foram descartados aqui no município de Catalão e agora nós estamos com 3 casos suspeitos. São aqueles em que o município enviou ao laboratório lá na capital goiana os exames, né, e aguarda a confirmação ou não. Portanto, 3 casos suspeitos, Leandro. Lembrando que dentre esses 3, está aí uma mulher de 44 anos de idade. A amostra dela foi colhida, né? E como eu disse, está lá em Goiânia aguardando o resultado. Havia uma suspeita de uma jovem de 15 anos de idade aqui em Catalão, a qual já foi descartada, ou seja, né, testou negativo. Então nós temos aí 3 casos suspeitos, onde o município aguarda ou não a confirmação. E a gente lembra também, Leandro, que a nossa preocupação não é só com o município de Catalão. A gente sabe que existem casos confirmados, inclusive com mortes, né? Tanto aqui em Goiandira, né? Muito próximo de Catalão, onde tem morte, em Pires do Rio. E, inclusive, a informação mais recente que nós temos é que em Campo Alegre de Goiás também tem caso confirmado. Então, mais um motivo para que a comunidade catalana, a população aí, reforce as medidas de cuidado e de prevenção, porque trata-se de saúde e trata-se, então, né, de realmente uma responsabilidade de todos nós. A gente vem falando todos os dias aqui no programa Mais Catalão da proximidade, né? A doença, os casos, até mesmo situações que são consideradas caóticas, vêm se aproximando da nossa realidade. A gente falava há 1 mês, 2 meses, da situação caótica na Europa, da falta de hospitais, da falta de leitos. Essa situação já acontece no Brasil. A gente vê em Manaus, né, uma situação crítica. A gente vê em outros estados da federação uma situação já mais crítica. Por enquanto, Goiás, uma situação boa. E eu vou chamar a atenção aqui para um número, Fabrício, porque a gente vem acompanhando os números de Uberlândia, né? Uberlândia é uma cidade muito próxima e há uma preocupação das autoridades de saúde aqui de Catalão com essa proximidade, com a chegada de pessoas de Uberlândia para cá. E ontem, Fabrinho, foram confirmadas mais 2 mortes pela Covid-19 em Uberlândia. Então, lá na cidade mineira já são 7 mortes confirmadas, isso segundo o boletim que foi divulgado ontem à tarde, e existem outras 2 mortes em investigação. Portanto, 7 mortes confirmadas em Uberlândia, mais 2 em investigação, e já são 96 casos de Covid-19 confirmados lá em Uberlândia. Só que o resultado dos diagnósticos, dos testes em Uberlândia, está demorando muito a sair. Alguns resultados chegaram a demorar quase 1 mês. Então, ontem teve um aumento de 4 novos casos confirmados em Uberlândia, mas teve um aumento de quase 100 casos suspeitos. Em Uberlândia são mais de 3.100 casos suspeitos, que não sai o resultado pela demora, pela infraestrutura de realizar esses testes. Ou seja, o número de casos confirmados em Uberlândia pode ser muito, mas muito maior do que esses 96 que estão confirmados atualmente. Então, a gente lembra, né? Como você disse muito bem, tem caso confirmado em Anhanguera, temos 2 em Goiandira, 3 em Pires do Rio, agora um caso em Campo Alegre, a gente já teve um caso confirmado em Catalão, tivemos 3 pessoas que testaram positivo no teste rápido aqui em Catalão. E a gente lembra. Araguari também, que faz divisa, sim. São pelo menos 7 casos já confirmados. Então, quer dizer, né, Catalão está rodeada de municípios e de casos confirmados. E aí a gente deixa aqui, mais uma vez, o alerta. Essa semana nós tivemos os decretos, tanto do governo do estado quanto do governo municipal, flexibilizando o funcionamento das atividades comerciais. Então, a gente alerta mais uma vez que algumas pessoas, a gente percebe, Fabrício, que algumas pessoas estão passando aquele sentimento como se tudo estivesse voltando ao normal. Nós ainda estamos longe, mas muito longe do normal.
a gente pede para que as pessoas não misturem esse sentimento de poder funcionar com a sua atividade comercial com o fim do risco da Covid-19. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, muito pelo contrário. Agora é que nós vamos realmente nos aproximar cada vez mais de de número de casos mais elevados. Então, agora que as pessoas precisam redobrar o cuidado. Fabrini, agora 12h, 40 minutos, vamos em frente com o nosso programa Mais Catalão e eu queria conversar sobre isso justamente com a nossa convidada de hoje, a doutora Mariana Moraes, ela que é psicóloga e está na linha com a gente, ela fala com a gente todas as sextas-feiras. Doutora Mariana, boa tarde. Boa tarde, gente, e a todos do programa Mais Catalão. Mais uma vez estamos aqui para falar sobre saúde mental, né? Vamos lá então, doutora. Eu queria começar perguntando para a senhora justamente sobre essa questão de como as pessoas lidam com essa situação toda, né? A gente está vivendo num momento em que parte de um princípio que nós estamos indo para um recomeço, mas é um recomeço diferente. Quer dizer, nós não estamos voltando ao nosso normal, nós estamos nos reinventando. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Isso, vamos dizer, é um recomeço com o pé no freio, né? Não é aquele recomeço, né, igual você falou de tudo, voltar ao normal, né? É um recomeço com novas adaptações, que ao mesmo tempo que a gente respira um pouquinho aliviado, mas por um outro lado ali a gente tem que estar consciente, redobrando mesmo todos esses cuidados. E aí vem a oscilação das nossas emoções. Uma hora que a gente está um pouco mais tranquilo, mas uma outra hora a gente fica apreensivo com o que está acontecendo. Então, vira muitas vezes essas várias emoções, a gente fica apreensivo uma hora, fica mais tranquilo outro momento, mas essa questão da autoconsciência, do autocuidado, que tem que estar cuidando, como a gente bateu muito na tecla na quarentena, de cuidar da saúde mental, da saúde física, então esse autocuidado tem que redobrar em todos os sentidos para que a gente passe mais fortalecido por essa situação. Bom, Mariana, desde quarta-feira, quando o prefeito Adib Elias baixou o novo decreto aí no município, flexibilizando boa parte das atividades comerciais e econômicas aqui no município, a gente vem falando sobre essa retomada, né? E aí foi liberado, inclusive, né, foram liberados os atendimentos também das sessões de psicoterapia. Eu acredito que a senhora já esteja atendendo novamente. E aí eu te pergunto, né, como estão os pacientes, como têm sido os relatos, o que muda nesses atendimentos? Bom, a gente fica feliz, né, por a gente estar voltando, né, que antes a gente só estava em atendimento online, então agora a gente pode ter o atendimento presencial com todos os cuidados. Então antes a gente recebia o paciente abraçando, mas agora a gente não abraça mais o paciente, tem o álcool em gel, eu estou usando a máscara, né, eu peço para os pacientes para irem de máscara também, né, a gente vai ali conversando mesmo com a máscara, acostumando, né, então a gente evita totalmente contato físico, mas já ajuda bastante ver o outro, né, ver como a pessoa tá, e aí a gente vai retomando, né, então eu sempre tenho falado para os pacientes da importância de quem, né, estava na terapia antes desse momento, porque eles estão encarando de uma maneira diferente, essa saúde mental já estava fortalecida, mas o misto de emoções continua, né? Só que agora, né, a gente vai trabalhando essas emoções, eles já tinham várias atitudes, né, para acalmar, para passar por esse momento, e aí a gente vai ajudando os pacientes, né, nessa retomada, alguns que voltam a trabalhar, outros que ainda continuam em casa, então a gente vai ajudando passo a passo, dia após dia, de atividades que podem fazer, formas de pensar diferente, de uma maneira mais realista, né, de procurar soluções, criatividade. Então, a terapia ajuda muito nesse suporte, pensar diferente de uma maneira que seja mais tranquila para passar por esse momento. Entendi. Agora, assim, doutora, eu imagino que algumas pessoas tenham mais facilidade de passar, né, de enfrentar esse momento. Para as pessoas que têm uma certa dificuldade, uma certa resistência, qual seria a orientação, né? O que a psicoterapia pode ajudar e dizer sobre isso? Acho que você falou uma palavrinha, né? A resistência. Muitas vezes é a resistência de aceitar que a gente está vivendo, né? Eu vejo algumas pessoas que nunca passou por algo desse tamanho e tem dificuldade de aceitar que essa é a realidade. Então, quanto mais a pessoa rejeita essa realidade, como se tudo tivesse normal, mais ela vai sofrer por um lado, né? Então, acho que a palavra seria aceitação, né? Essa aceitação que é muito gradual, que é muito fácil, não é assim, no estralar de Deus eu aceitei, tá tudo lindo e maravilhoso. Não, a situação está difícil, mas quando eu aceito e me conformo, eu faço aquilo que é possível
e que hoje, muitas vezes, a gente não está tendo controle sobre coisas que a gente queria ter controle. A terapia ajuda a focar naquilo que eu tenho controle, no que está ao meu alcance, no que eu posso fazer, que já impacta a minha vida de maneira positiva, né, que impacta a vida do outro, né, desse autocuidado. E aí eu tenho que deixar um pouco de lado aquilo que a gente não consegue controlar, né? Se a gente pudesse parar o coronavírus, todo mundo parava. Só que isso não está à nossa altura, né? E muitas vezes as pessoas querem controlar aquilo que não é controlável. E se desgastam, sofrem, gastam sua energia. E a terapia ajuda a mostrar o que está ao nosso alcance, do nosso autocuidado, do nosso bem-estar, de seguir a nossa vida do jeito que dá, adaptando, né? Isso é uma forma aí de crescimento. Mas acho que a palavrinha é ter aceitação, mas não quer dizer que é concordar. É aceitar que está assim, que não tem que fazer coisas grandiosas, mas buscar melhorar cada dia para ser mais fácil esse momento. Tá certo. Mariana, você falou acho que um ponto importante que a gente tem que comentar sobre ele, justamente para a gente encerrar esse primeiro bloco. Como é que fica essa questão aí do autocuidado? Bom, tem que estar continuando, né, que esse autocuidado da saúde mental, da saúde física, né, tanto de alimentação, cuidado do sono, buscar informações que sejam realistas, verdadeiras, buscar essa rotina mais flexível do que é prazeroso para estar fazendo, né, as técnicas de relaxamento que a gente tinha falado, de desconectar um pouco do que está passando, para não ficar o tempo todo com coronavírus na mente. Não deixe o coronavírus chegar na mente, não. Deixe ele um pouquinho distante e de continuar seguindo a nossa vida, de que nós somos o nosso maior patrimônio. Nossa saúde hoje, mais do que nunca, está mais valiosa em todos os sentidos. Então, a gente tem que preservar, continuar cuidando tanto da nossa saúde mental, para a gente ter um enfrentamento mais fácil com as nossas emoções, saber lidar com elas, que hoje está um turbilhão, mas a gente saber acalmar, e da nossa saúde física, né? E, se possível, exercitar dentro de casa, cuidar da alimentação. Então, esse autocuidado, mais do que nunca hoje, ele é valioso, porque se a gente está bem, a gente consegue enfrentar tudo, né, de uma maneira mais saudável, para ter que tenha menos impactos negativos na nossa vida. Tá certo, então, Mariana, por enquanto nós te agradecemos. Eu peço que você fique aí coladinha com o seu telefone celular. Já já a gente volta a fazer contato para continuar nosso bate-papo. Combinado, até daqui a pouco. Obrigada. Tá aí então a doutora Mariana Moraes, ela que é psicóloga, né, falando conosco aqui no programa Mais Catalão, Fabrini. A gente falava agora há pouco da questão dos decretos, né? Nós tivemos aí um decreto publicado pelo governo do estado na segunda-feira, nós tivemos aí um decreto publicado pela Prefeitura Municipal de Catalão na quarta-feira, e aí nesse decreto de quarta-feira a Prefeitura flexibilizou muito mais, né, a questão do funcionamento dos estabelecimentos comerciais, enfim, das atividades comerciais aqui da nossa cidade. E hoje, Fabrini, sexta-feira, é o dia do nosso quadro sobre assuntos jurídicos, né? Quem participa com a gente é o presidente da OAB, Subseção Catalão, Tadeu Aguiar, e já está na linha com a gente aqui no programa Mais Catalão. Tadeu, boa tarde. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Fabrício, todos os ouvintes aí da Nova Liberdade. Tadeu, vamos começar comentando aí para o pessoal de casa essa questão dos decretos, né? Foram 2 decretos, um estadual, outro municipal. O decreto municipal flexibilizando um pouco mais o funcionamento das atividades comerciais. Você, né, como representante da OAB, como advogado, como é que você vê a questão jurídica aí desses decretos? Bom, acredito que um momento de extrema dificuldade, penso, né, para os governos, né, como a gente já vem debatendo há alguns programas, e uma dificuldade também de posicionamento quanto à competência e a hierarquia dessa competência, né, do posicionamento, do equilíbrio dessa competência no território do país, né. A gente vê uma dificuldade de equilíbrio do político, né, de equilíbrio das normas, para facilitar também o povo, né, e a nação num momento de extrema dificuldade. Eu vejo uma dificuldade também de interpretação de tantas normas e de tantas leis, e cada qual em seu território de alguma forma. Por exemplo, nós tivemos com o decreto do Estado que foi baixado dia 19, a permissão para feiras, possíveis utilizações de
cultos religiosos e, de repente, para nós, como disse na última sexta-feira, advogados, não poder atender os seus clientes no escritório. Felizmente, em Catalão, o prefeito Adib nos recebeu no gabinete, entendeu a situação, se sensibilizou, permitiu não só os advogados, como os demais profissionais liberais, dotados de máscara, para poder também receber o seu cliente, assim como em diversas outras cidades do estado. E ontem, infelizmente, a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Goiás, conseguiu uma liminar no estado, na Justiça Estadual, abrindo isso para todo o estado. Mas aí você pergunta, como fica a situação, a segurança jurídica do decreto do estado perante o município, né? Ante a competência concorrente exarada pelo Supremo Tribunal Federal, dentro do território de Catalão, a competência específica ela compete ao prefeito, no que não amparar também ao decreto estadual. Então fica uma coisa um pouco complexa também de você entender. Acaba que você tem que colocar uma norma do lado da outra, né, Leandro? Fica um pouco difícil também para o cidadão. Mas eu entendo que é um momento em que a população tem que se acomodar, cada um em sua situação específica que está vivenciando. Por exemplo, vejo que todos os municípios do estado, até porque seguiu a determinação do governador Ronaldo Caiado do uso obrigatório de máscaras, alguns municípios taxaram a obrigatoriedade do uso de máscaras, inclusive, por exemplo, Quirinópolis, colocando o pagamento de multas para aqueles indivíduos, cidadãos que saírem de suas casas sem o porte obrigatório da máscara, o que a gente, por exemplo, não tem em Catalão. Contudo, o Major J. Júnior já disse, né, em redes sociais, inclusive nessa emissora e em outras, que está intensificando o trabalho com viaturas no município para coibir aquele cidadão que esteja trafegando fora de suas residências, né, nas vias públicas, desmunido desse objeto, né, que é a proteção facial. Enfim, então cada qual fazendo a sua parte, né, para que a gente possa evitar o contágio nesse inimigo invisível que é o vírus, né? Agora, Tadeu, eu queria te perguntar justamente sobre essa questão das máscaras. No decreto, tanto do governo do estado quanto no decreto municipal, não tem nenhuma punição prevista para o não uso das máscaras. Mas como se trata de uma questão de saúde pública, o indivíduo ele pode ser punido de alguma forma? Existe algum artigo em alguma lei que pode punir o indivíduo que não esteja fazendo a sua parte, colaborando aí nessa contenção desse coronavírus? Veja bem, aí você tocou numa coisa que é interessante. Você não tem de uma forma expressa na lei que o indivíduo ele vai ser, como eu disse aqui no município de Quirinópolis ou no município de Iporá, onde está explícito, né, e descrito no decreto municipal exarado pela autoridade municipal daquele território, que o cidadão que saia de sua residência sem portar a máscara facial, ele será multado. Em Catalão a gente não tem como em nenhuma cidade aqui da região, né? Mas você tem o descumprimento de um preceito, que aí você está colocando em risco a saúde pública dos demais munícipes, né? Quando você sai sem a máscara. Então, se você de repente possui os sintomas, né? Você tem febre, você está em grupo de risco, ou você está em uma situação de vulnerabilidade que você está colocando a comunidade, a coletividade em risco, eu entendo que aí sim, né? Seja a polícia militar, seja qualquer outra autoridade, ela pode inclusive se conduzir, sendo o cidadão conduzido, e se ele se negar, né, a estar portando ou utilizando o equipamento de proteção facial, perfeitamente.
O Major J. Júnior já colocou isso de uma forma clara, né? Porque você está colocando em risco a saúde de outrem e da coletividade, podendo passar o vírus para uma outra pessoa, né? E para um outro colega e para a comunidade, né? Tá certo. Realmente, Tadeu, por enquanto a gente agradece, Dr. Tadeu Aguiar, ele que é advogado e presidente da OAB Subseção Catalão. A gente agradece por enquanto, nós vamos pedir que o senhor continue aí com o telefone celular juntinho do senhor, que já a gente volta a fazer contato também para continuar esse bate-papo esclarecendo a nossa população. Combinado? Combinado. Obrigada, então. Tá aí então o doutor Tadeu Aguiar, presidente da subseção OAB Catalão, trazendo informações dentro do nosso quadro jurídico, Fabrini. A gente lembra, né, que essa determinação, esse decreto, a gente vê muitas pessoas que ainda não estão colaborando, que ainda estão saindo às ruas sem máscaras, mas a gente vê que já há uma boa vontade de grande parte da população, que boa parte dos comerciantes que reabriram as portas estão entendendo o espírito, né, dessa liberação econômica para que não haja um caos econômico, mas isso não quer dizer que as pessoas devem sair às ruas, e a gente tem visto aí atitudes louváveis de vários comerciantes que, mesmo podendo operar na sua, não na sua normalidade, mas de uma forma mais ampla, continuam ainda tendo as suas restrições. E aqui eu quero parabenizar a iniciativa de um dos nossos parceiros, que é a Churrascaria Espetos na Brasa. Como o decreto de quarta-feira libera o funcionamento de restaurantes com as suas restrições, mas mesmo assim o pessoal da Churrascaria Espetos na Brasa decidiu que as lojas vão continuar fechadas pela preocupação com a Covid-19. O pessoal entende que mesmo havendo uma liberação governamental, o momento é de cuidado, que o cuidado seja ainda maior. Então a gente manda um abraço aqui, os nossos parabéns ao pessoal da Churrascaria Espetos na Brasa pela consciência social. E aproveitando, a gente lembra, né, o Espetos na Brasa não está aberto, mas está fazendo as entregas, trabalhando com delivery. Então você que quer comer aquela picanha ao alho, aquela picanha especial, aquela carne especial, carne de porco, tem porção, tem muita coisa gostosa, é só entrar em contato com a Churrascaria Espetos na Brasa. São 2 lojas em Catalão, uma ali na Avenida Margon, no bairro Margon, que já tem 8 anos, né, de tradição, e outra na Lamartine, em frente ao Senai. Churrascaria Espetos na Brasa, anota o telefone aí, 3411-3659. Vamos repetir, 3411-3659. Fabrini, tem muita gente nas redes sociais acompanhando o programa, né? Tem sim, Leandro. Como todos os dias, a gente aproveita para mandar aquele abraço, agradecer a audiência, né? E até os nossos internautas que todos os dias aqui nos prestigiam. Então, na oportunidade, eu mando um abraço aqui para Joelma. A Joelma que está todos os dias ligadinha aqui no programa, ela que é de ouvidor. Está parabenizando o programa Mais Catalão. Um abraço também para o Diego Avelar, para Ana Souza, um abraço para o Bruno Galvão, acompanhando também o programa Mais Catalão, o Daniel Tomé, o Marco César, Bruno Souza, Sandra Borges, Sabrina Davi, um abraço também para o Vanilton, Ana Paula Franco, Joãozinho, Luiz Pimenta tá aqui todos os dias também. Enfim, uma galera bacana todos os dias aqui nos prestigiando nesse horário de almoço. E aqui no Facebook também tem muita gente acompanhando o programa Mais Catalão. A Valdivina Lourenço tá dando boa tarde, ela que tá acompanhando o programa lá de Ipameri. A Marilena Rosa, boa tarde, um grande abraço, um ótimo fim de semana a todos nós. Claudinho Silva Xavier, boa tarde a todos. Muito bom o jornal. A Lívia Pimenta está aqui com a gente, Rondinelli Martins, a Ana Paula Oliveira também está aqui com a gente, Marlene Felício também com a gente aqui no programa Mais Catalão, muita gente acompanhando. E hoje, Fabrini, é sexta-feira, né? E como a gente faz toda sexta-feira é dia de música. Sextou em casa, né, Fabrini? É isso aí. Na oportunidade também aqui, Leandro, quero mandar um abraço para Gisele Cristina Rezende, ela que está lá no Pontal do Triângulo, em Terras Tijucanas, lá em Tuiutaba. E essa aqui gosta de música, gosta de festa, viu, Leandro? Então vamos falar de música? Vamos sim. Hoje, estreando aqui no programa Mais Catalão, nós recebemos essa dupla catalana, Vitor e André, que estão aqui conosco já há 6 anos de carreira. Boa tarde, meninos, sejam muito bem-vindos. Boa tarde, Fabrini, boa tarde, Leandro. Obrigado pelo convite, viu? Um prazer estar aqui com vocês.
É muito bom ter vocês aqui. Eu queria que vocês começassem explicando, né? Como é que surgiu essa dupla? Como é que vocês começaram a cantar e se apresentar aí pela cidade? Então, a dupla surgiu há 6 anos atrás, né? A gente já teve outras duplas. Ele teve a dupla dele, eu tive a minha, mas não deu certo. A gente se conheceu por acaso e formou a dupla e tá até hoje dando certo, graças a Deus. E aí vocês vêm cantando em barzinhos? Como é que é? A gente se apresenta em barzinhos, em praticamente todos aqui da cidade. E também em casamentos, festas particulares, aniversários, todo tipo de festa. Agora, quais são as influências de vocês, assim, né? Como vocês começaram na música? Foi por coincidência? Tem músico da família? De onde surgiu a ideia aí de começar a carreira musical? Então, no meu lado foi, digamos que familiar, né? Meu pai só arranhava um violãozinho, brincando. Até aproveitar e mandar um abraço pra ele. E por um amigo meu especial, que é o Michel Platini, da dupla PH Michel, que tá até fazendo um sucessinho legal aí. Tamo junto, viu? Virei fã já. Ele já tocava há um tempinho e a gente brincava, né? Eu aproximadamente 12, 13 anos de idade. E a gente começou a brincar e eu gostei demais e comecei a desenvolver, aprender, né? E a partir daí, desenvolvi. E o lado sertanejo aí é uma paixão mesmo? Também já nasceu com isso? Isso aí já tá no sangue, né? Ainda mais goiano. Isso pra mim é uma faz? coisa engraçada, né? Porque eu, na verdade, ouvi do rock. Verdade? Verdade. Eu cantava rock. Alguns me conhecem como o Thiago ali. Eu já cantava rock há muitos anos atrás, só que devido ao mercado não ser tão grande aqui no estado de Goiás, né? Eu queria viver de música, então acabei passando pro sertanejo e aí tomei gosto pela coisa e tá até hoje. E por falar nisso, você comentou, vocês têm algum trabalho fora ou hoje vocês se mantêm, sobrevivem realmente da música? Então, hoje a gente mantém esse trabalho aí profissional, né? Eu mesmo, provavelmente a partir de uns 17 anos de idade eu já vivo de música, creio que assim como ele, né? Aí cada um numa vertente diferente, mas correndo atrás disso aí, né? Daqui a pouquinho a gente vai continuar nosso bate-papo, né, Leandro? Mas vamos então conhecer esse talento de vocês aí. Solta a voz e solta o violão pra fazer uma turma. moda aqui, né? Aproveitar que hoje é sexta-feira. Com certeza. Vamos sextar então. Olha eu aqui na vida de solteiro que eu sempre quis. Eu consegui a liberdade de poder chegar e sair. Mas cê deve ter jogado praga em mim. Eu não quero beber, eu não quero sair. A vida de solteiro que eu sonhava não era assim. Sextou com S de saudade, cheio de balada na cidade. Mas nenhuma delas tem o show que cê dava na cama, nem o DJ tocar sua voz falando que me ama. Sextou com S de saudade, cheio de balada na cidade. Mas nenhuma delas tem o show que cê dava na cama, nem o DJ tocar sua voz falando que me ama. Sextou com S de saudade. Muito bom. Obrigado. Vitor e André, parabéns pelo trabalho. E agora vocês estão mais parados, né? Por causa aí dessa pandemia, não tem como fazer show, né? Infelizmente, né? Rapaz, foi um baque, pegou de surpresa, né? Verdade. Mas vai ter live, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a live. Vou pedir para que vocês fiquem com a gente aqui no programa Mais Catalão. Já a gente volta a conversar, tudo bem? Fechou, tamo junto. Vamos em frente então com o programa Mais Catalão. Fabrício Obali mandando abraço pro pessoal que tá acompanhando a gente aqui nas redes sociais. O Wender Júlio tá aqui com a gente. O pessoal da Papelaria Nacional tá com a gente no Instagram acompanhando. A Alzira Pacheco tá aqui. A Rosa Medeiros tá aqui, ó, dizendo que adora o programa. A Gisele Cris tá aqui com a gente também. Adriano Moreira também com a gente. Pessoal participando e acompanhando o programa Mais Catalão. E a gente falava que sextou, né, Fabrício? Sextou, não dá pra sair de casa, então o jeito é ficar em casa. Mas como é que vai ficar o tempo? Vamos ver com ele, o professor Rafael de Ávila, que tá na linha. Boa tarde, professor. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Fabrini. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Mais Catalão e da Rádio Nova Liberdade FM. Hoje, sexta-feira, continuamos com a temperatura agradável. Hoje a temperatura ficará em torno de 26 graus Celsius durante a tarde.
segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. E para o final de semana teremos temperaturas em torno de 28 graus Celsius. À tarde teremos uma pequena elevação na temperatura máxima do ar, noites mais agradáveis, com temperatura chegando até na casa dos 18 a 19 graus Celsius. E hoje, possivelmente, teremos pancadas de chuvas isoladas durante o final de semana. E é bom destacar também, Leandro, Fabrini, que a tendência para os próximos dias, começando a partir de segunda-feira, é que começamos a ter uma redução das chuvas na nossa região, que é justamente essa característica onde nós vamos começar a sair do mês de abril e iniciar o mês de maio, e a tendência é uma diminuição das chuvas, e Catalão já registrou até a data de hoje mais de 50 milímetros de chuva, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Volto com vocês. O professor, só uma dúvida, aí com essa redução de chuva, a previsão é que a temperatura ela comece a baixar? Como é que vai ficar? Ou haja uma alta na temperatura já para a semana que vem? Leandro, a tendência, como nós possivelmente teremos a redução de chuva a partir do final de abril e início de maio, a tendência também é que tenhamos uma pequena diminuição na temperatura, tanto a temperatura máxima quanto a temperatura mínima. A tendência também é que a temperatura mínima pode chegar no máximo até uns 18 a 19 graus Celsius durante o final de semana. Na próxima semana, os centros meteorológicos estão indicando uma queda em torno de 16 a 18 graus. Mas segunda-feira, no no programa Mais Catalão, traremos mais informações para vocês. Tá certo, então, professor Rafael de Ávila, muito obrigada pela participação, né? E por todas as participações ao longo desta semana. Como o senhor disse, na segunda-feira, na próxima semana, a gente volta com mais informações, atualizando o nosso público aí, né, sobre a previsão do tempo. Muito obrigada, boa tarde, bom fim de semana para o senhor. Eu agradeço e bom final de semana para todos vocês. Até segunda-feira, se Deus quiser. Bom, pessoal, agora eu tenho um recado muito importante para você que está aí em distanciamento social em casa. A gente sabe que uma hora ou outra você pode precisar ir no supermercado, na farmácia ou até mesmo a um hospital. E como nós já noticiamos aqui, né, agora o transporte coletivo está voltando aos poucos, né, mas para quem tem o aplicativo aí de mobilidade urbana, o Carona, não precisa andar de coletivo, né, Leandro? É só ir lá na loja de aplicativos do seu aparelho celular e baixar o Carona, e Carona com K, hein? Todos os motoristas, gente, estão sendo treinados e os carros sendo higienizados a cada corrida. A preocupação é grande, afinal, com o coronavírus. Então, se você precisar sair de casa, se deslocar do trabalho ou qualquer motivo de emergência, basta chamar o Carona. Carona com K. Procura lá, então, na loja de aplicativos Carona com K. Hora das notícias do dia. Quem tá na linha com a gente é o Badinho Filho, do blog do Badinho. Boa tarde, Badinho. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Fabrini. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Mais Catalão, da emissora Nova Liberdade FM. Mais uma vez, uma grande satisfação estar falando com vocês e trazendo as principais notícias, destaques no blog do Badinho. Bom, a nossa notícia está relacionada, infelizmente, a coronavírus e traz notícias da cidade de Goiandira, que lá já foram confirmados 3 casos. Um deles acarretou em óbito, que foi no início desse mês, um idoso de 73 anos de idade, né, que faleceu, vítima aí do Covid-19. Esse idoso foi internado na Santa Casa, posteriormente transferido para o Hospital de Campanha em Goiânia, onde faleceu. Dias depois foi divulgado o resultado do exame do LACEN, que deu aí positivo para o coronavírus. Agora tem 2 novos casos na cidade. Trata-se de uma idosa de 86 anos que encontra-se hospitalizada na cidade de Catalão. Até a informação atualizada que nós tivemos ainda ontem é sobre a internação dela ainda. E também de uma jovem do sexo feminino de 28 anos de idade que também testou positivo para o coronavírus. A cidade de Goiandira conta com 2 casos descartados, 2 confirmados e um óbito até o momento, Leandro. Tá certo, então, Badinho. Muito obrigado, viu, pelas suas informações ao vivo conosco e um excelente fim de semana para você. Para você também, é muito importante para nós essa parceria entre blog do Badinho e Rádio Nova Liberdade, programa Mais Catalão. Essa união entre a imprensa ela é muito importante e ela tem que acontecer
para que nós possamos trabalhar corretamente, passar as informações corretas, tanto para os ouvintes quanto para os nossos leitores. No mais, bom final de semana para todo mundo. Bom fim de semana, Badim. Se você quer mais detalhes sobre essa notícia, né, Fabrício? No início do programa nós falamos em 2 casos em Goiandira, portanto agora mais um caso sendo notificado lá na cidade, uma jovem, como o Badim falou, 3 casos já em Goiandira. Todos os detalhes você acessa aí no blog do Badim. Fabrini, vamos continuar falando sobre a psicologia, né? Toda sexta-feira a gente recebe aqui no programa Mais Catalão a psicóloga Mariana Moraes, que participa ao vivo com a gente. É isso aí, Mariana, mais uma vez boa tarde, cumprimentando aqui nesse nosso segundo bloco, e aí eu já chego te perguntando, né, será que é possível, Mariana, nós sermos os mesmos nesse período aí, né, depois desse período dessa pandemia, e como, né, qual a dica, a orientação da psicoterapia? Bom, acho que os mesmos não. Acho que é muito difícil os mesmos, mas que a gente seja diferente para melhor, né? Para crescimento, de ver a vida de uma outra forma, valorizar a nossa vida, valorizar o que está à nossa forma. Então, nesse momento de crise que a gente está passando, que seja um aperfeiçoamento da nossa melhor versão, né? Então, da gente se permitir crescer, né? Cuidar da gente, talvez como a gente nunca cuidou antes, da gente cuidar da gente, né, cuidar das pessoas que a gente ama. Então, é pensar que em meio ao caos, o que eu tiro de aprendizado? Eu acho que é isso que vale a pena a gente passar por esse momento, porque se não adiantar nada, aí é muito triste, né? É muito ruim, né? Então, que a gente sendo diferente, que a gente possa buscar o nosso lado melhor, buscar forças onde a gente nem imaginava, ter atitudes que a gente nem imaginava, né? Pode ser que antes a gente nem ajudava as pessoas, mas que hoje a gente está ajudando. Então, que a gente seja e busque mais nesse momento descobrir qual que é a nossa melhor versão. Eu acho que o que você diz é basicamente a gente entender no meio disso tudo, né, que a situação continua séria, né, exige responsabilidade de cada um, mas a gente pode levar tudo isso de uma forma leve, né, Mariana, para garantir justamente a nossa saúde emocional, né? Isso, com certeza. O quanto a gente conseguir tornar leve essa situação facilita, porque de maneira, por si só, isolamento, tudo que a gente está passando, a gente sabe, né? A gente que é psicólogo, a gente estuda os índices, que a gente sabe que pode aumentar os casos de depressão, transtornos de ansiedade, vários, né, transtornos de realmente dessa parte psicológica. A gente sabe que vai ter esse impacto, mas o quanto eu cuidar de mim, da saúde emocional, de encarar de maneira mais leve, de ver os aprendizados, o que eu descobri de mim, o que eu consegui fazer diferente, como eu cresci, ver essa parte de aprendizado e não só o negativismo, que está tudo perdido, que não tem mais jeito, sem esperança, onde muitas vezes a depressão pode chegar. E é isso que a gente não quer que a população tenha como consequência. Por isso a importância da gente cuidar da gente, como diz, limpar os nossos óculos que estão embaçados e ver a realidade como é que ela é. Ela está uma realidade difícil, tá? A gente compreende todas as emoções, mas é pensar nesse momento como é que eu vou superar isso, o que eu vou passar por cima disso, se um trabalho meu que eu estou fazendo está dando certo, o que eu vou tentar outro trabalho. Então, quando a gente busca alternativa e soluções, né, só não tem solução para a morte, mas tem solução para tudo. Então, quando a gente adapta que a gente pode fazer diferente, que tudo bem fazer diferente, a gente encara de maneira mais leve e deixando de lado, né, doenças emocionais que podem estar surgindo aí. Agora com a flexibilização aí, a retomada gradativa dos atendimentos presenciais, fica mais fácil, né, a terapia ajudar as pessoas, né? A gente sabe que a doutora Mariana também tem uma atuação muito forte na internet, nas redes sociais. Então vamos aproveitar, Mariana, para deixar os contatos, né? De que forma que as pessoas podem encontrá-la para tirar dúvidas, quem sabe fazer um agendamento de uma sessão para bater um papo, né? Isso, acho que com certeza, né? Como a gente bate nessa tecla da saúde mental, como cuidar é a terapia, que nem tudo a gente consegue sozinho e tudo bem, né? A gente é ser humano e não vai dar conta de tudo o tempo todo, né? Então, de ter aquele momento de ser acolhido, ouvido, sem julgamento e juntos pensar em alternativas, porque o psicólogo, ele olha de fora da situação, que muitas vezes a pessoa que está envolvida não percebe muita coisa, né? Então, ele vê de fora e consegue trazer essas reflexões, né?
Então, eu trabalho muito na área da ansiedade, né, que está muito alta nesse momento. Então, quem quiser conversar comigo, né, continuar aprendendo, né, estou nas redes sociais, tanto no Instagram e tanto no Facebook, psicóloga Mariana Moraes. Lá eu publico vários conteúdos, faço os lives também. Então, sempre estou ali ajudando a população também, mas também a terapia, nada dispensa a terapia ela é um momento precioso para cada um. Tá certo, então, Mariana, mais uma vez, gostaria muito de agradecê-la pela participação, pela parceria. E na semana que vem, lembrando, né, a gente volta, te faço o convite mais uma vez para estar aqui e a gente falar de um assunto cada vez mais gostoso. E com certeza quero agradecer a parceria por essa oportunidade, o espaço da saúde mental. E se precisar, a gente está à disposição. A gente se encontra na próxima sexta e ótima tarde a todos. Tá aí então, a doutora Mariana Moraes, ela que é psicóloga, falando sobre saúde mental. Obrigado, viu, Mariana? Sexta-feira que vem, aliás, sexta-feira que vem, dia 1º de maio, é feriado. É feriado. Semana que vem mais feriado, é mais uma oportunidade para quê, Fabrini? Pra gente ficar em casa. Então, na outra sexta, daqui a 2 semanas, a gente volta com a Mariana Moraes. Obrigado aí pela sua participação. E a gente tá falando de coisa boa, um momento mais leve aqui do programa Mais Catalão. Vamos voltar a falar de música. É porque música também é terapia, Leandro. É verdade. Hoje com o Vitor e André aqui no estúdio do programa Mais Catalão, no estúdio da Nova Liberdade. A gente já começou a falar um pouquinho sobre a carreira deles. E agora não tem show, né? Todo mundo em distanciamento social. Vocês vão partir também pra live, que é o que todo mundo tá fazendo. Vai né? ser o jeito, vamos atualizar esse negócio. É isso aí, rapaz. Como é que vai ser? Como é que vai ser essa live de vocês? A gente foi convidado para fazer uma live aí por algumas empresas, pro Mercado Neutro, inclusive. Mandar um abraço para eles aí. E a live vai chamar Churrasco do Vitor e André. Vai ser no domingo, às 16 horas. Domingo agora? Domingo, dia 3 de maio. Dia 3 de maio. Isso. E essa live vai estar passando no nosso canal oficial no YouTube, que é YouTube/VEA Oficial. De VIA de Vitor De Vitor e André, isso. VEA Oficial. Aí o pessoal vai ser às 16 horas no domingo. 4 horas da tarde eu vou estar lá, Leandro. É porque eu canto, mas eu não canto igual eles, entendeu? Mas é como se fosse uma terapia pra mim também. Mas tá convidado pra estar lá com a gente. Então vamos lá, e o que vocês vão tocar nessa live? Faz uma palhinha. Com certeza na live não pode faltar essa música aqui. Rapaz, a intenção, na verdade, é pegar um apanhado de todas as lives, né? Fazer um pouquinho de cada uma. E essa música que a gente vai fazer agora é justamente para homenagear uma das melhores lives, né? Que foi a do Bruno Marrone. Que não pode faltar. Eu assumo, eu admito que foi ilusão. Errei. Um descuido, um deslize do meu coração. Te magoei. Fiz exatamente o que devia pra te ver chorar e me ver chorar. Não sei se te imploro de joelhos o perdão ou se te deixo ir, mas eu vou lutar, te procurar, tentar me redimir de um erro, uma loucura dessas, e a gente faz por um gole a mais. Foi nessa hora que eu me vi ali sentado feito um bobo e sem reação. E você na minha frente docemente me estendeu as mãos, e com os olhos cheios d'água disse que foi covardia o que eu fazia, e foi embora. Foi levando a minha paz, o meu sorriso, e desapareceu. Já não sei mais o que faço dessa vida, já não sou mais eu. Se tiver um jeito, me perdoa, pelo amor de Deus. Aô, manda boa. É isso. Obrigado. Deve sentir pressão, né?
Vai ter muita coisa boa. Né? Vai sim, meninos, agora conta pra gente, né, o que mais que vai ter nessa live aí. Eu sei que vocês têm composições próprias, né, vocês vão levar um pouquinho do trabalho de vocês também, como é que vai ser isso? Sim, a gente costuma sempre fazer no show um pedacinho das nossas músicas, né? Não pode faltar, vai ter o churrasco também, né? A live vai ser muito animada, com certeza, vai rolar muita moda boa. Todo mundo convidado pra curtir com a gente. E o que vocês querem trazer agora? Mais um pedacinho de música pra gente aguçar a curiosidade do pessoal pra essa live. Outro também que a gente admira e não pode faltar é o Jorge Mateus, né? Então vamos lá. Se eu dissesse que tá tudo bem, eu estaria mentindo pra vocês. A marca de sol na aliança no meu dedo mostra que ela me deixou tem menos de um mês. Na fronha ainda tem o cheiro do shampoo. Na mente ainda tem ela usando aquele baby doll azul. Por isso, essa gelada eu vou beber em homenagem à saudade que eu tô da minha cheirosa, que jurou na minha cara que a gente não tem mais volta. Essa gelada eu vou beber em homenagem à saudade que eu tô da minha cheirosa. Se ela não voltar pra mim, esse mundão pode acabar agora. Muito bom! Obrigado por enquanto, Vitor e André. Vou pedir para que vocês continuem com a gente aqui. Já a gente toca mais um pouquinho, pode ser? Obrigado. Tá bom, então. Vamos em frente então com o programa Mais Catalão, mandando um abraço ao pessoal que está acompanhando o nosso programa nas redes sociais. A Marilene Felício tá aqui, dando boa tarde a todos. A Roseli Lima, lá de Ipameri, dando boa tarde. A Sirene Silva também dando boa tarde, participando com a gente do programa Mais Catalão. A Joelma Jojo tá escrevendo aqui no Instagram, ó. Parabéns pelo programa. Eu amo ouvir vocês todos os dias, tô ligadinho ouvindo. A Joelma Jojo, que é de ouvidor. Tem mensagem aqui também do Luiz Pimenta. Luiz Pimenta, que é o nosso ouvinte assíduo, tá perguntando cadê as nossas máscaras, Fabinho. As nossas máscaras estão aqui, ó. Estão aqui. É porque pra fazer o programa não dá pra gente falar o tempo todo com as máscaras, né? A gente chega com elas e só tira elas aqui na hora de falar, mas fica com as máscaras o tempo todo. E antes de pisar ali do lado de fora, já tá aqui no rostinho de novo. Já tá aqui de novo. Tem mensagem aqui também, ó. Me chamo Bruna. A Bruna mandou pra gente pelo WhatsApp, hein, o Fabrício? Nosso WhatsApp 99655-1027. Me chamo Bruna e gostaria de saber a respeito das academias, se elas estão funcionando, porque no meu entendimento não poderia. Então, Bruna, pelo decreto estadual as academias não poderiam abrir, pelo decreto municipal as academias podem abrir apenas para musculação. Aquelas aulas que reúnem muitas pessoas continuam proibidas. E aí tem mais uma mensagem aqui, a pessoa não se identificou também pelo WhatsApp. Eu queria fazer um pedido ao programa de vocês, se tem como divulgar as mortes em Catalão e no estado de Goiás. A gente vem fazendo, né, todo o início de programa, a gente vem situando e trazendo as informações sobre as mortes aqui na nossa região e também no estado de Goiás. No estado de Goiás são 23 mortes, vamos até atualizar aqui para o pessoal de casa, cidades, né? Foi uma morte em Aparecida de Goiânia, uma em Goiandira, 2 em Goianésia, 11 em Goiânia, 2 em Lusiânia, uma em Paraúna, uma em Planaltina de Goiás, uma em Pires do Rio, uma em Professor Jamil, uma em Rio Verde e uma em Valparaíso. Tá aí, então, a gente respondendo a pergunta do nosso telespectador, do nosso internauta. Se você quiser participar com a gente também, manda sua mensagem no Instagram, no Facebook ou no WhatsApp 99655-1027. Fabrini, vamos continuar no nosso quadro jurídico com o Tadeu Aguiar, ele que é o presidente da subseção da OAB aqui de Catalão, tá na linha com a gente. Tadeu, mais uma vez, boa tarde. Para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, eu queria te fazer uma pergunta. Os comerciantes podem abrir as portas, as atividades comerciais estão de volta, pelo decreto não só do estado, mas do município também flexibilizando muito mais. E aí eu queria te fazer uma pergunta. No decreto diz que os comerciantes precisam manter lá apenas 50% da capacidade, disponibilizar álcool em gel, distância dos funcionários de 2 metros, distância dos clientes de 2 metros. Caso os estabelecimentos comerciais não cumpram essas determinações que estão no decreto, o que pode acontecer, Tadeu? Bom, Leandro, na verdade,
você está me falando uma situação geral, que existe uma nota técnica, salvo melhor juízo, a nota técnica 7 da Secretaria de Estado de Saúde, que vem em decorrência de uma nota técnica do Ministério da Saúde, né? E ela vai pegando por KNAI cada estabelecimento comercial e ela coloca todo o regramento necessário para cada atividade comercial e nessa possibilidade de flexibilização que foi traga pelo decreto, para cada tipo de atividade, coloca uma questão específica, né? Uma particularidade específica. Por certo, o geral é isso, né? Manter um distanciamento, ter álcool em gel 70% disponível e visível a todos aqueles que circulam no ambiente, aumentar a higienização do ambiente, não deixar o acúmulo de pessoas com mais de 3 ou 4 naqueles ambientes onde tem fila, restaurante ter mesas com mais distância, não ter self-service, enfim, aí para cada atividade. Hoje mesmo, a informação que a gente teve é que vai ter inclusive uma fiscalização, né, aqui na cidade de Catalão, para saber se os comércios de fato estão cumprindo o que está no decreto. E o que pode acontecer se de fato o comerciante não estiver seguindo aquilo. O decreto é uma norma dentro do território do município de Catalão, né? É uma ordem do excelentíssimo senhor prefeito para que o comércio, numa situação de excepcionalidade, onde ele deveria, sob o regulamento, estar fechado, cumprindo a quarentena, a excepcionalidade foi permitido que ele abra sobre aqueles regramentos. Uma vez que não está sendo cumprido, a polícia militar ou a autoridade que estiver fiscalizando pode até, naquela situação, determinar o fechamento, a vigilância sanitária, enfim, analisando, ela pode determinar o fechamento. Na reincidência, então, aplicar multas, enfim, ele está sujeito a todas as sanções que estão previstas nas demais regras que estão no município, né? Por exemplo, a vigilância sanitária pode lavrar lá um termo, né, da ocorrência do que aconteceu naquele determinado estabelecimento, colocando o que foi, de fato, foi exposto, né, enfim, e colocar as multas que estão previstas no nosso código, né, do município, sujeito àquele determinado estabelecimento comercial, podendo vir até determinar o seu fechamento na reincidência, ou se o próprio comerciante se negar a cumprir o que está lá estabelecido. Tá certo, então, Tadeu. Ficam aí as instruções, né? O Tadeu, que é advogado, também presidente da OAB, subseção de Catalão, e um alerta para que os comerciantes, né, que estão voltando às atividades conforme o decreto, sigam o que está lá no decreto, né, todas as normas que estão lá descritas. Tadeu, mais uma vez, muito obrigado pelos esclarecimentos aqui no nosso quadro jurídico do programa Mais Catalão. Obrigado a todos vocês, obrigado à Nova Liberdade. Agora sim, a gente sempre tem falado que o discernimento, o equilíbrio, né, é o que deve determinar. Assim também deve ser o comerciante. Tem que entender que é uma situação que não é colocada a ele, né, e que até mesmo para a própria segurança dos próprios funcionários dele próprio, da família dele, ele deve seguir aquilo, né, deve manter os produtos limpos. Por exemplo, eu vi há poucos dias uma matéria que mostrava uma ótica, né, então toda vez que a pessoa ia lá, olhava o óculos, determinava limpar com álcool, enfim. Aquilo não é só para o cliente que está indo lá ver, mas é também para o funcionário que está manuseando o óculos, é também para o dono que está lá dentro, que mais à noite ele vai chegar em casa, ele tem os filhos, tem a família, que ele vai chegar protegido também. Então a gente entender que é uma nova realidade, uma nova situação que todos nós estamos expostos e precisamos também nos proteger como um todo, né? Tá certo, tá dado o recado então. Tadeu Aguiar, ele que é advogado, presidente da OAB, subseção Catalão. Tadeu, muito obrigada pela participação. E na semana que vem não tem nosso quadro porque é feriado, mas daqui a 15 dias a gente volta a se falar. Grande abraço.
Abraço total. Deu Aguiar, tem gente conosco aqui nas redes sociais. É isso mesmo, Leandro. Quero aproveitar aqui e mandar um abraço para Patrícia Órios. Ela está nos ouvindo pela live ao vivo do programa Mais Catalão no Instagram. Um abraço para você, Patrícia. Obrigada por nos acompanhar. E um abraço para toda essa turma que nos acompanha pelas redes sociais, né, Leandro? Aqui no Facebook, a Joana Costa. Boa tarde, aqui é a Joana Costa, do bairro Copacabana. Um abraço. Obrigado, viu, Joana, pela sua sintonia, acompanhando conosco o programa Mais Catalão. Fabrini, já está quase na hora de ir embora, mas antes vamos ouvir a mensagem de fé do padre Roger Araújo, ele que é da comunidade Canção Nova. Querida Fabrini, meu querido Leandro, uma tarde muito abençoada para vocês também, viu? Uma tarde assim cheia de paz, amor e ternura, onde a nossa voz está chegando. Tem gente que está trabalhando, tem gente que está no seu carro, mas tem muita gente em casa. Que coisa boa, porque na nossa casa é o lugar onde Deus também está nos unindo nesse tempo, viu? Vamos desanimar não, vamos aproveitar bem esse tempo que estamos mais juntos, mais próximos uns dos outros. Não vamos deixar a impaciência tomar conta de nós, não vamos deixar a inquietação invadir nossos pensamentos, nossos sentimentos. E sobretudo, não vamos ficar muito bravos. Aliás, nem muito, nem um pouco bravos uns com os outros não, tá? Vamos buscar mais paciência, amor, ternura, compreensão. Sobretudo, saber conviver uns com os outros. A gente diz que ama tanto a nossa família. Quando Deus aproveita momentos como esse para colocar a gente mais junto da família, a gente não aproveita, fica brigando, se desentendendo. Não faça isso não, meu irmão. Supere pelo perdão, pela reconciliação e façamos da nossa casa, do nosso lugar de viver e morar, lugar de paz e amor. Deus abençoe imensamente você. Tá aí, então. Tá aí então o padre Roger Araújo, que de segunda a sexta-feira apresenta o programa A Bíblia no Meu Dia a Dia na rede Canção Nova, sempre às 5h30 da tarde. Muito obrigada, padre Roger Araújo. Eu prometo que vou fazer o exercício de não ficar brava em casa. 5h30 da tarde na Canção Nova. O padre Araújo que fala com a gente sempre direto de Brasília, mandando a sua mensagem. Fabrini, já tá quase na hora de ir embora, mas antes, né, nós estamos aqui com o Vitor e André, antes da gente ir embora, vamos agradecer a participação deles aqui no nosso programa, né? Muito obrigado por vocês terem vindo e muito sucesso aí na carreira. Tomare que as coisas se encaixem aí, que vocês voltem a fazer shows logo, né? Que isso. Com certeza, que isso. A gente que agradece, viu? É um prazer estar aqui. Obrigado aí pela oportunidade. Um abraço e um beijo especial aí para o pessoal de casa também. Então, obrigado, né? E aproveitar, parceiro, e falar pro pessoal seguir a gente nas redes sociais, né? Que no Instagram é Victor e André Oficial, é só seguir lá que a gente segue de volta. E no Facebook também é Victor e André Oficial. Curte com a gente lá, pra gente ficar juntinho. A gente vai divulgar mais sobre a live, tudo que vai rolar na live. Tá certo, então. Victor e André Oficial, tanto no Face quanto no Instagram. Isso. Vitor, André, obrigado pela participação de vocês, muito sucesso. Vamos encerrar com música? Obrigado a vocês. Com certeza. Vamos lá. Bora fazer um clássico da moda raiz. Doente de amor, procurei remédio na vida noturna, com a flor da noite em uma boate aqui na Zona Sul. A dor do amor é com outro amor que a gente cura. Vim curar a dor desse mal de amor na boate azul. Quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora e os integrantes da vida noturna se foram dormir, e a dama da noite que estava comigo também foi embora. Fecharam-se as portas, sozinho de novo tive que sair. Sair de que jeito, se nem sei o rumo para onde vou. Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na Zona Sul. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer qual era o nome daquela mulher. A flor da noite na boate azul. Valeu, gente, obrigado. Muito bom. Parabéns, Vitor e André, obrigado. Clássicos
da música sertaneja. Assim a gente encerra o nosso programa, agradecendo aos nossos patrocinadores, ao Colégio Perates, a J. Ribeiro Imóveis, ao aplicativo Carona e também a churrascaria Espetos na Brasa, Fabrini. É isso mesmo. Muito obrigada a cada um de vocês, nossos ouvintes da Nova Liberdade, os nossos internautas, pela companhia, pela parceria todos os dias aqui conosco. Um abraço da Fabrini Obali. Um abraço, Leandro Fernandes. Fiquem em casa. Bom fim de semana. Uma boa tarde para vocês. Tchau, tchau. A Nova Liberdade apresentou Programa Mais Catalão. Diferente, dinâmico, útil. Programa Mais Catalão. Boa tarde.